Glorificado é o santo nome do Senhor Jesus. Irmãos, abra vossas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 8. Aleluia, Jesus, a partir do versículo 10. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Deuteronômio 8, a partir do versículo 10. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te para que te não esqueça do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para que, porventura, havendo tu comido e estando farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se não eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões e de secura, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha, do seixal, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, e para no teu fim te fazer bem. E não digas no teu coração: a minha força e a fortaleza de meu braço me adquiriram esse poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir esse poder, para confirmar o seu concerto que jurou a teus pais, como se vê nesse dia. Aleluia, Jesus. Vamos pedir o Senhor para falar o nosso coração. Pai, eis aqui a tua palavra, Senhor. Oh, meu Pai, nos conceda graça, meu Pai, do teu Espírito Santo. Oh, meu Pai, nos guia, meu Pai, por essa palavra, sem qualquer tropeço, impedimento, Pai. Oh, Senhor, sem nos desviar para a direita nem para a esquerda, meu Deus, mas faça prevalecer a tua vontade, Pai, porque ela é soberana, meu Pai. Oh, Senhor, em nosso meio. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Irmãos, hoje eu cheguei, aleluia, correndo em casa, mais de 6h30 do serviço. Aleluia, Jesus. A Sara estava tomando banho e eu falei assim: Jesus dos crentes. Aleluia, Jesus. Aí eu de novo, né? Aleluia, Jesus. Senhor, me dá um ensinamento. Aleluia, Jesus, para transmitir a tua igreja. Aleluia, Jesus. E aí, irmãos, o Senhor trouxe, aleluia, esse assunto ao meu coração. E aí eu pensei assim: agora o Senhor, né? Qual o versículo base que o Senhor vai me dar? E aí, irmãos, olha que coisa interessante. Eu sempre falo com os irmãos que muitas das vezes, em alguns momentos da minha casa, o Senhor me toca. Aleluia, Jesus, e começa a vir um assunto e vai queimando o meu coração, e eu pego o meu caderno e começo a anotar. Só que aí, quando chegava na hora que o pastor me dava oportunidade, não vinha, Deus não me tocava para dar aquele ensinamento. Embora tivesse tudo pronto, seria até mais fácil, né? Se a gente for olhar pela lógica humana, até era mais fácil, né? Tudo prontinho, tudo anotado. Aleluia, Jesus. Mas o Senhor é quem conhece a necessidade da igreja. Não adianta a gente querer, a gente mesmo, vou dar ensinamento sobre isso, vou falar sobre aquilo, porque isso é muito importante, né? Aleluia, a igreja saber, porque está acontecendo isso e isso lá fora, então a igreja precisa saber disso. Aleluia, Jesus. A gente não pode controlar as coisas de Deus. É o Espírito Santo que tem que nos controlar. Aleluia, Jesus. É por isso que muitas das vezes a gente faz coisa errada, porque se o Espírito Santo nos controla, a gente que quer controlar ele, não é verdade? Aleluia. E esse ensinamento, eu tinha me esquecido. Aleluia, Jesus. E quando veio ao meu coração, e eu comecei assim: agora, meu Deus, qual o versículo base que o Senhor vai me dar? Aí, na hora, Deus trouxe a memória que eu tinha anotado, aleluia, Jesus, no meu caderno, meses antes do pastor morrer. Aleluia, Jesus. E estava assim, aquele tempo corrido, né? Porque eu cheguei muito tarde. Aleluia, Jesus. E assim, né? Não foi nenhuma coisa assim premeditada. Vou pegar isso aqui mais fácil porque eu estou na correria. Aleluia, não.
Aleluia, Jesus, eu pedi o Senhor colocou no meu coração e depois Ele me lembrou. Eu peguei meu caderno e estava lá anotado. Aleluia, Jesus. E aí o Senhor me deu mais um versículo. Aleluia, Jesus. É assim que Deus trabalha, né, irmãos? Aleluia, Jesus. E justamente, irmãos, o Senhor começou a falar ao meu coração, aleluia, Jesus, sobre a facilidade que nós, como seres humanos, temos de nos vangloriar. É muito fácil. A gente fala muito sobre soberba, sobre vanglória, sobre um monte de coisa, né? Aleluia, Jesus. E a gente sempre pensa que o soberbo, a pessoa com vanglória, é só aquela pessoa que anda com o nariz bem em pé. Aleluia, Jesus. Parece algo que ele apresenta como uma pessoa arrogante mesmo. Fala com arrogância, anda com o nariz em pé, mas não é assim. É a coisa mais fácil é o ser humano se vangloriar. Aleluia, Jesus. É a coisa mais fácil. Aqueles que têm uma tendência nata para soberba, né? Aleluia, Jesus. Já são soberbos de natureza. Às vezes eles humilham. Aleluia, Jesus. Mas a natureza é soberba. Aleluia. Tem uma facilidade muito maior de vangloriar. Qualquer coisa a pessoa vangloria. Aleluia, já aqueles que têm uma tendência para humildade, aleluia, Jesus, tem uma natureza mais humilde, mas também, aleluia, em algum momento, a soberba pode querer entrar. Aleluia, Jesus. E nesse versículo que nós lemos, irmãos, Deus, conhecendo o ser humano, aleluia, conhecendo a afabilidade humana, irmãos, a miséria humana, aleluia, Jesus. Ele já começa a falar com o povo antes de acontecer. E glória a Deus que o Senhor fala antes de acontecer. Aleluia, ele já alerta antes daquele mal vir. Aleluia, Jesus. E aqui, irmãos, no livro de Deuteronômio, os irmãos sabem, aleluia, Jesus, que Moisés, aleluia, Jesus, antes, né, do povo de Israel entrar na terra prometida, ele não ia entrar, o Senhor não permitiu. Aleluia, Jesus, ele reúne com o povo e começa a dar as orientações finais para aquele povo. O Senhor estava, aleluia, já quase levando ele, aleluia, ele começa a dar as instruções finais para aquele povo, lembrando, recordando, aleluia, tudo que Deus tinha feito, aleluia, Jesus, lembrando os mandamentos, dando novas instruções, aleluia, Jesus. E aqui, aleluia, não tinha entrado ainda, Moisés fala com eles assim, olha, guarda-te, pois, quando vocês entrarem, porque até aquele momento, eles estavam no deserto, aleluia, dependentes do Senhor, muito dependentes, aleluia, o alimento que eles comiam era o maná que vinha do céu, é total dependência. Aleluia, Jesus. As guerras que eles venciam, Deus entrava na frente, ajudava, totalmente dependentes do Senhor. Totalmente. Aleluia, Jesus. Embora em alguns momentos, mesmo na dificuldade, eles se rebelaram, eles murmuraram. Aleluia, Jesus. Mas eles não tinham o que fazer. Eles estavam no deserto. Aleluia, Jesus. É o que nós, né, falamos aquele dia. O ser humano, muitas das vezes, ele não sabe o que ele é capaz de fazer. Aleluia, ele não sabe, aleluia, Jesus, como ele vai se comportar quando as situações mudam. A gente não sabe. Aleluia, Jesus, porque, eu sou muito humilde. Você é humilde até agora, que o Senhor, às vezes, não te honrou com alguma coisa, então está tudo certo, eu sou uma humildade em pessoa. Aleluia, Jesus. Mas na hora que o Senhor entrega alguma coisa, um pouquinho, eleva a pessoa um pouquinho, ela muda o pensamento, muda mesmo. Aleluia, Jesus. Então, até então, estava tudo certo. Mas o Senhor, através de Moisés, alertou, guarda de que quando, pois, tiveres entrar na terra, agora, né, entrou na terra, aleluia, ficou tranquilo, aleluia, já tem a casinha própria ali, aleluia, Jesus, não depende mais de maná do céu, não tem que ficar esperando o maná cair para ir lá pegar, porque tem aves, tem gado, aleluia, tem tudo.
né? Não precisa aparentemente, né? Entre aspas, depender totalmente. Aleluia, Jesus está dando, está tudo funcionando, não é verdade? Aleluia, Jesus já destruiu as nações ao redor, já botou o terror de Deus, né? Que a Bíblia fala assim, aleluia, sobre as nações ao redor. Aleluia. Então, na hora que tiver tudo certinho, aleluia, Jesus, tiver aumentado as tuas vacas, as tuas ovelhas, aleluia, adquirir riquezas, prata, ouro, aleluia, Jesus, guarda-te, aleluia, o que o Senhor está dizendo, aleluia, e que não se eleve o teu coração, aleluia, e te esqueças do Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Lembra, aleluia, que vocês eram escravos. Aleluia, Jesus. E o Senhor tirou vocês do Egito e trouxe para essa terra. Aleluia. Lembra que o Senhor guiou vocês num deserto. Aleluia, onde não tinha nada. De uma terra de serpentes ardentes, de escorpiões. Aleluia, Jesus. Sustentou com maná, te humilhou para no fim te fazer bem. Sabe por quê? Olha aqui, Moisés fala com eles por Deus. Ele fala assim, porque aí, aleluia, Jesus, quando você estiver tudo certinho, aleluia, sabe o que vai vir no coração? Aleluia, o Senhor está falando, guarda-te que isso não aconteça, porque o Senhor sabia, aleluia, que provavelmente pela miséria humana, aleluia, é isso mesmo que ia suceder. E o Senhor já está alertando eles para que eles guardassem, de que não entrasse essa soberba e essa vanglória no coração. Aleluia, fala assim, para vocês não chegar lá, depois de estar tudo certo, vocês falam assim, a minha força e a fortaleza de meu braço me adquiriram esse poder. Olha que coisa. Aleluia, Jesus, a minha força, a minha fortaleza, ou seja, nós vencemos essas nações tudo aqui, nós alcançamos porque nós éramos muito fortes, muito capazes. Aleluia, porque os nossos guerreiros eram fortes, homens capazes, homens treinados. Aleluia, Jesus, nós éramos cheios de estratégias, aleluia, invencíveis. Aleluia, Jesus, na nossa capacidade bélica, na nossa capacidade de planejar, aleluia, uma guerra. Foi por isso que a gente venceu, porque nós somos fortes. Aleluia, porque nós somos capazes. Aí você fica pensando, que isso, meu Deus, o povo de Israel pensando uma coisa dessa. Irmãos, nós temos que entender que eu e você somos capazes disso. Somos bem capazes de... E o quanto nós enfrentarmos isso com humildade, falando com o Senhor, é melhor para nós. Muito melhor para nós. Aleluia, Jesus, porque outros homens de Deus que eram humildes, eles em algum momento vangloriaram. Aleluia, irmã Karina. Falar isso mesmo, Ju, que até Davi, que era um homem humilde segundo o coração de Deus, ele orou ao Senhor para que a soberba não entrasse no coração dele. E tem um versículo aí. Salmos 19, 13. Pode ler. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Também da soberba, guarda o teu servo, para que se não assenhore de mim, então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Tá vendo? Aleluia, Jesus. Ele fez essa oração e era um homem humilde. Se ele fosse soberbo, irmãos, ele já tinha atropelado Saul. Aleluia, Jesus. Mas ele era um homem humilde. Aleluia, Jesus. Mas ele já falou, Senhor, me guarda da soberba. Aleluia, me guarda da vanglória. Às vezes a gente pensa assim, como está tudo tranquilo, você pensa que você não precisa fazer esse tipo de oração. Ah, não estou ensoberbecendo. Aleluia, Jesus. Mas, aleluia, nós temos que pedir o Senhor. Porque em algum momento Deus pode te honrar com alguma coisa. Seja coisa material, ou seja coisa espiritual. Ele pode te dar. Aleluia, Jesus. Ou Ele pode te capacitar mais. Aleluia, Jesus. Ele pode, né? Aleluia, te dar mais do que Ele tem te dado. E talvez agora está tudo certo, mas você não sabe como você vai se comportar. Aleluia, como você vai reagir na hora que o Senhor te entregar alguma coisa. Aleluia, Jesus. E o salmista, ele falou, aleluia, e foi bom ele falar, aleluia, Jesus. Eu acredito que ele deve ter feito essa oração, aleluia, até antes dele numerar o povo.
Aleluia, porque ali naquele momento, aleluia, ele vangloriou. Por quê? Porque ele pensou assim, nossa, eu preciso saber o tamanho do meu exército. Ele ficou deslumbrado, né? Eu tenho uma força bélica muito grande, muito forte. Aleluia, Jesus. Foi induzido pelo inimigo, né? Aleluia, Jesus. O rei Ezequias também, aleluia, ensoberbeceu. A Bíblia é clara quando fala. Aleluia, até os irmãos encontrar, os irmãos podem falar. Aleluia, eu não notei esse versículo. Aleluia, Jesus, mas ele ensoberbeceu. Depois que ele foi curado, depois que Deus ajudou ele a vencer a Síria, aleluia, ele ia morrer, o Senhor acrescentou anos de vida para ele. Aleluia, Jesus. A Síria foi vencida, que veio contra eles. E depois de tudo isso, a Bíblia fala que a Babilônia veio. Aleluia, os embaixadores da Babilônia veio para visitar ele, para saber que sinal era aquele. Provavelmente quando o relógio de Acaz, aleluia, Jesus voltou para trás, as horas, o sinal que Deus deu, aleluia, Jesus, e eles foram lá para saber, e aí ele abriu os tesouros dele, mostrou tudo, e a Bíblia fala bem claramente assim, aleluia, Jesus, que ele ensoberbeceu, não correspondeu àquilo que Deus tinha falado, mas só naquele episódio, aleluia, mas o Isaías chama a atenção dele, aí ele volta de novo, aleluia, adquire o bom senso de novo e humilha novamente. Aleluia. E isso, homens de Deus. Aleluia. E muitas das vezes, o apóstolo Paulo, aleluia, ele não ensoberbeceu, aleluia, mas o Senhor, o Pedro ia falar, aleluia, Jesus, ele não ensoberbeceu, mas o Senhor deu uma visão para ele tão tremenda, aleluia, Jesus, e que o Senhor colocou um espinho na carne, que as pessoas inventam muita coisa para esse espinho, embora a Bíblia não fala nada. Aleluia, Jesus. Mas, como diz, né, o povo tem tanta suposição. Aleluia, Jesus. E fala coisas que não está escrito, né? Aleluia, Jesus. E a Bíblia fala que, ele fala assim, para que eu não me ensoberbecesse, aleluia, pela excelência da revelação. Aleluia, Jesus. É Coríntios, né? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Volta um pouco no início. Pode voltar. É no primeiro. Tá vendo? Aleluia, Jesus. É verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço o homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Eu sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas, porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque tirei a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Está vendo? Aleluia, Jesus. Foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro, para que não me exaltasse pela excelência das revelações. A missão, o propósito que Deus tinha com o apóstolo Paulo era tão grandiosa, e ele era um homem humilde, né? Senão ele não ia chegar onde ele chegou. Aleluia, Jesus. E que o Senhor deu uma revelação tão tremenda para ele, e para que ele não se exaltasse, olha aí, até misericórdia de Deus, aleluia, para que ele não se exaltasse pela excelência das revelações, aleluia, foi dado a ele um espinho na carne, que o próprio Deus colocou para ele não se exaltar pela excelência. O Senhor deu a revelação, aleluia, Jesus, e já, aleluia, interviu colocando esse espinho para que ele não se exaltasse. Aí você pensa assim, nossa, mas por quê? Porque o Senhor sabia que ele ia se exaltar. Aleluia, Jesus, porque se ele não fosse exaltar, o Senhor não ia colocar, ia ser, porque que inútil colocar um espinho na carne de um homem que não vai se exaltar. Deus tem uma mente, aleluia, onisciente, né? O irmão Denilson ia falar? Aleluia, Jesus. É o Pedro.
Aleluia, Jesus. Oi? Pode ler. Isaías 39, se estiver errado. Porque tem outros É porque livros tem também, né? Reis, Crônicas. Mas eu achei esse aqui, né? Naquele tempo enviou Merodach-Baladã, filho de Baladão, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinham ouvido dizer que havia estado doente e que já tinha convalescido. E Ezequias se alegrou com eles, e lhes mostrou a casa do seu tesouro, a prata e o ouro, e as especiarias, e os melhores ungüentos, e toda a sua casa de árvores, e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias lhe não mostrasse. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: Que foi que aqueles homens disseram? De onde vieram a ti? E disse Ezequias: Numa terra remota vieram a mim de Babilônia. E disse ele: Que foi que viram em tua casa? E disse Ezequias: Viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há dos meus tesouros que eu deixasse de lhe mostrar. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E dos teus filhos que procederem de ti e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei de Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: Porque haverá paz e verdade em meus dias. Amém. Ô, Ju, O versículo segundo que as fala. Crônicas 32. É isso que eu ia falar. Esse aí é o contexto do porquê, né? Mas lê só o versículo que fala. Vamos ler o 25 e o 26. Segundo as Crônicas 32, 25 e 26. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez, porque o seu coração se exaltou, pelo que veio grande indignação sobre ele, sobre Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou pela soberba do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a grande indignação do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. Tá vendo? Aleluia. O seu coração se exaltou, não correspondeu àquilo que Deus fez, né? Deus acrescentou a ele 15 anos de vida. Aleluia. Jesus livrou Judá das mãos da Síria, porque era uma ameaça real. E se não fosse Deus, eles iam mesmo ser exterminados. Porque o reino de Israel já tinha sido exterminado pela Síria. Aleluia, Jesus. Mas o reino de Judá, não, Deus não deixou. Aleluia. E o reino de Judá era muito menor. Muito menor. Aleluia. Lá eram 2 tribos. Aleluia, Jesus. Judá, Benjamim, uma parte dos levitas. O reino de Israel eram 10 tribos, né? A tribo de Efraim era uma das maiores que tinha. Aleluia, Jesus. Então, e o rei da Síria conseguiu vencer o reino. Aleluia. E não só o reino de Israel, vários outros reinos, né? Aleluia, Jesus. Então, os irmãos estão percebendo, aleluia, Jesus, que não é uma coisa tão simplesinha que pode ser ignorada? Aleluia, e que nós, como os cristãos, principalmente nas coisas, no mundo, em todas as coisas, as pessoas se vangloriam porque construiu uma casa mais bonita da rua, as pessoas porque comprou um carro novo, aleluia, qualquer coisa as pessoas se vangloriam, somente quem tem tendência para isso. Aleluia, Jesus. Mas nas coisas espirituais também. E nas coisas espirituais é pior, é mais complicado. Aleluia, porque a Bíblia fala que Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Aleluia. E a soberba atrapalha a nossa comunhão com Deus. Aleluia. E atrapalha o Senhor nos usar. Atrapalha toda a obra de Deus, uai. Aleluia, atrapalha o meu relacionamento com o Senhor. Por quê? Porque Ele vai me resistir, vai ter uma barreira entre eu e Ele, vai atrapalhar a minha relação pessoal com Deus. E também vai atrapalhar o ser instrumento do Senhor. Aleluia, Jesus, o Senhor, aleluia, poderia me usar mais, o Senhor poderia fazer coisas grandiosas através da minha vida, mas não pode. Aleluia, Jesus, porque eu me ensoberbeci, porque eu me vangloriei. Aí muitas das vezes o Senhor tem que me usar com limite. Aleluia, com limite, às vezes ainda por misericórdia da nossa alma. Aleluia, com limite. Não vai muito, não posso dar muito para o meu servo, não. Aleluia, porque se der um pouquinho a mais, ele já fica se sentindo. Olha que coisa terrível.
Aleluia, Pedro. Eu não sei se está certo, mas o apóstolo Paulo teve que escrever uma carta aos Coríntios porque eles se vangloriaram, né? Eles acharam, né? Começaram a se vangloriar. Era uma igreja cheia dos dons e tudo, aquela coisa toda. E nessa vanglória eles começaram até a ensoberbecer contra Paulo. Até contra Paulo, que foi aquele que plantou, que pregou o evangelho, que deu instrução para eles. Eles começaram até querer enfrentar. Tem uma parte que Paulo fala assim que quando eu chegar aqui, aí eu vou conhecer aqueles que estão inchados. Ele fala bem assim, aleluia, Jesus. Por quê? Porque eles começaram meio que desprezar Paulo, achando, Paulo, aleluia, Jesus, as cartas dele é muito forte, mas quando ele chega aqui, a presença dele é fraca. Pode ler. 1 Coríntios 4, versículo 18. Pode ler? Pode ler. Mas alguns andam inchados, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. E então conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Tá vendo? Observe, olha onde que esse povo foi parar. Aleluia, Jesus. O apóstolo Paulo que plantou. Aleluia, Jesus. Que ensinou aquilo que ele sabia. Se eles tinham alguma coisa, claro, primeiramente a Deus, mas foi através de Paulo. Ali foi Paulo, ali que Deus usou e eles começaram a inchar tanto que eles começaram a enfrentar o apóstolo Paulo. Ali Jesus, a presença dele é fraca, mas quando ele está na carta, por carta, ele escreve, né, rigoroso, ele fala com autoridade e tudo, mas quando chega aqui, vamos dizer assim, aleluia Jesus. Como chega aqui, não é nada disso. Aleluia, Jesus. Como se Paulo temesse eles. Aleluia. Se quando estivesse presencialmente, Paulo temesse. Olha um ponto que a pessoa pode se vangloriar. Recebeu todo o ensinamento, toda a instrução do apóstolo Paulo e agora estava se achando melhor do que o apóstolo Paulo. Quando eu estava até lendo aqui, como Coré e Abirão, que eles se revoltaram contra Moisés, disse, não, Moisés, por que Deus só fala com você e com Arão? Todos da congregação é santo, Então assim... Deus já tinha dado algo tão precioso para eles. Exatamente. Eles já eram levitas. E eles queriam mais, não satisfeitos daquele que Deus deu, mas aí eu vejo a questão de Moisés. Moisés, não, beleza, amanhã nós vamos orar e Deus vai falar com quem que ele é. Então assim... A questão que muitas vezes se fosse uma pessoa nervosa, então, pera aí, então. A autoridade estava com Moisés, né? E o que ele falava, Deus, como diz, fazia, né? Então, ou seja, e até mesmo quando o homem ele se ensoberbece, ele não consegue buscar a Deus na tua santidade também, né? Não, porque aí né, cria uma resistência. Deus resiste ele, né? Resiste, aí a pessoa ora, mas Deus está resistindo ele. E também nós até falamos que muitas das vezes se a pessoa vangloria, antes, quando eu li a palavra, eu pensava assim, não, bom, Deus resiste o soberbo. E às vezes eu via pessoas com indício de soberba, mas certas coisas Deus trabalhava, Deus fazia, eu falava assim, mas o Senhor não falou que resiste o soberbo, mas, né, ficava em dúvida. Aí o Senhor me mostrou, aleluia, que ele resiste o homem nos pontos que o homem está com vanglória. Aleluia, vamos supor, eu estou pregando, aí eu sou um pregador exaltado. Aleluia, Jesus. Aí o Senhor começa a me resistir na palavra. Aleluia, Ele não me dá aquela graça mais, Ele não me dá unção. Aleluia, Jesus. Ele começa, eu posso até falar muito bonito, mas ele começa a me resistir na própria palavra, é ali que eu estou exaltando, Ele me resiste. Aleluia, Jesus. Ele vai resistindo nos pontos que a pessoa... na parte que você é humilde... Beleza, você vai diante de Deus, você clama, o Senhor te responde. Naquilo que você é soberbo, aleluia, Jesus, o Senhor se endurece para com você. Irmã Valéria. Ô, João, um ensinamento tremendo, né, da parte de Deus para nós. Eu lembrei, quando você falou, estava lendo, né, a palavra sobre Azael, né? Azael, quando ele estava diante de Eliseu, que Eliseu fitou os olhos nele, né? Eliseu começou a chorar. Né, porque viu a maldade que ele ia fazer contra o povo de Deus. Só que se a gente vê
a fala de Azael, você pensa que ele era a pessoa mais humilde. Que é isso, meu Senhor? Eu sou um cão morto, uma pulga. Mas você viu que na hora que ele foi lá e matou o rei e começou a reinar, tudo aquilo que Eliseu falou que ele ia fazer, ele acabou fazendo. É isso que você falou, né? Que tem hora que a pessoa não tem oportunidade, mas na hora que tem oportunidade, a pessoa realmente revela o que está dentro do seu ser, né? Exatamente. Aleluia, Jesus, o próprio Satanás. Aleluia, Jesus, os irmãos viram. Aleluia, Jesus, um querubim de excelência. Aleluia, Jesus, a quem foi dado muitas virtudes. Aleluia, Jesus. E ele se exaltou contra Deus, estando no céu, irmãos. Aleluia, se um anjo, aleluia, Jesus, né? Aleluia, um querubim, aleluia, Jesus, tão próximo de Deus. Pensa, vamos pensar. Tão próximo de Deus, tão conhecedor. Aleluia, Jesus. Satanás sabe coisas de Deus que a gente não sabe, irmãos. Aleluia, ele conviveu. Aleluia, ele estava no céu. Claro que ele também era limitado, era. Aleluia, ele não era Deus. Aleluia, Jesus. Mas ele, né, aleluia, pensou que, Isaías, né, 14, aleluia, Jesus. Subirei até as mais altas nuvens. Aleluia, Jesus. E ele, aleluia, pensou que ele ia poder conseguir ser que nem Deus. Aleluia, olha, né, o pouco, que, né, para nós é muito, mas assim, aleluia, diante de Deus, aleluia, o pouco que ele recebeu, né, apesar de grandioso, aleluia, Jesus, que ele recebeu, já, aleluia, ele começou a alimentar esse tipo de sentimento, pensar, ele não se conformou com aquilo que ele recebeu, e pensou assim, nossa, se eu já sou tão poderoso, aleluia, se eu tenho isso, se eu tenho aquilo, eu posso ser igual a Deus? Aleluia, eu posso ser igual a Deus. Aleluia, Jesus, os meus acharam? Pode ler. Aleluia, Jesus. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, da banda do lado do norte. E subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Porque tem o céu dos céus, né? Onde Deus está. Aleluia, Jesus. Abre e fala do sétimo céu. Aleluia, Jesus. E ele está falando do céu onde estava Deus. Olha para você ver. Olha para você ver. Olha a soberba do coração dele. E aqui, ó, o versículo que a irmã leu. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aleluia, pensou que ele podia ser igual a Deus. Aleluia, tamanha vanglória que entrou no coração. E por que essa vanglória entrou no coração dele? Porque ele começou a se sentir com aquilo que ele tinha recebido. Eu posso ler até uma parte de Ezequiel que fala o porquê que ele corrompeu? Pode. Ezequiel 28:17. E levou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei diante dos eis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te veem. Amém? Aleluia, por causa da sua formosura, aleluia, tu corrompestes. Volta lá. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Elevou-se o teu coração, olha lá, de novo, elevou-se, aleluia, ou seja, ele exaltou, ele ensoberbeceu, ele vangloriou, aleluia, Jesus, por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria, por causa do teu resplendor, olha para você ver, aleluia, Jesus, aí a gente fica assim, mas bobagem, né, aleluia, Jesus, mas se um querubim, aleluia, ele conseguiu corromper e vangloriar, aleluia, Jesus. Agora, eu, ser humano de pó, seu pó e cinza, você, pó e cinza, aleluia, Jesus, você acha que você
não tem essa capacidade? Aleluia, você acha, aleluia, como nós dissemos aqueles dias, a gente pensa que a gente não tem capacidade. Ah, não, mas eu sou muito humilde. Aleluia, Jesus. Mas também você não, né? Talvez não entregou alguma coisa, você não foi testado ainda. Aleluia, Jesus. A Bíblia não foi de uma hora para outra. O pastor sempre falava isso aqui, né? Aleluia, Jesus, né? Que nunca se firmou na verdade, né? E falou até que um irmão falou com ele, acho que alguém perguntou, né? O irmão falou assim, a gente não sabe quanto tempo Deus tolerou Satanás, até que no fim ele foi longe demais e o Senhor fez ele cair por terra, né? Aleluia, Jesus. Vamos ver Deuteronômio 9:4. Quando, pois, o Senhor teu Deus os lançar fora de diante de ti, não fales no teu coração, dizendo, por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para possuir, porque pela impiedade dessas nações é que o Senhor as lança fora diante de ti. O 5. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela impiedade dessas nações, o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo obstinado. Olha, irmãos, aleluia, Jesus, o que o Senhor já alerta eles, né, prevendo que poderia acontecer. Aleluia, Jesus, quando eles estivessem na terra, como nós falamos no início, aleluia, Jesus, eles falam assim, não é por causa da minha justiça que o Senhor me deu. Quantas vezes, aleluia, Jesus sabia, nós até falamos aqui, até, né, foi ontem, antes de ontem, né, que nós falamos, aleluia, muitas das vezes até no caso deles, eles não tinham nem foi pela justiça deles. Aleluia, Jesus, porque eles pensaram, por causa da minha retidão. O Senhor falou, foi claro com eles, não é, né, através de Moisés, não é pela sua justiça, não é pela retidão que eu coloquei. Eu te dei isso, aleluia, é pela Olha, você vê, Deus julgou eles, aleluia, julgou um balde de água, aleluia, em cima da soberba, já falando assim, ó, nem pense em falar que é pela justiça de vocês, porque não é pela justiça de vocês, é por causa da impiedade das outras nações. Porque é muito fácil, às vezes a pessoa fala, nossa, Deus é comigo porque eu sou muito fiel a Ele. Aleluia, Jesus. Nossa, aconteceu isso por causa da minha oração. Aleluia, porque eu fui lá, eu jejuei, eu consagrei. Aleluia, eu orei, foi por causa da minha oração. Ensoberbece até por coisas espirituais, irmãos. Aleluia, até por aquilo que era espiritual, então não era para entrar vanglória, até por isso, não, até pela obediência. Nossa, eu sou muito obediente a Deus. Aleluia, Jesus, como eu sou, igual aquele fariseu, né? Ô Senhor, eu não sou como os demais homens. Aleluia, Jesus, eu sou assim, eu sou assado. Aleluia, Jesus, eu dou o dízimo de tudo que eu possuo. Até por isso o homem se ensoberbece. Irmã Karina. Eu lembrei, foi de duas passagens. Foi dos discípulos, quando chegaram lá na aldeia dos samaritanos, né? Que eles queriam fazer descer fogo do céu. Foi um período que ele esteve ali de soberba, né? Que Jesus se surpreendeu. E também daquela passagem do rico e do mendigo, né? Porque você viu que aquele... É uma parábola, mas você viu que a história contada, você vê que até ali, naquele, ele estava lá no Hades, mas a soberba dele ainda... Do coração. Então, irmãos, é uma coisa que é muito fácil. É muito fácil. A pessoa se ensoberbece por tudo. Aleluia, Jesus, né? Lá fora as pessoas se ensoberbecem por uma posição, por um talento, por isso, por aquilo outro, né? Aleluia, Jesus, você vê o tempo inteiro. Aleluia, mas principalmente, irmãos, quando se relaciona às coisas de Deus, aleluia, nós temos que ter muito cuidado.
Aleluia, Jesus. Se você é humilde, aleluia, Jesus, glória a Deus por isso, mas peça ao Senhor para você não se ensoberbecer na hora que Deus te dá alguma coisa. Aleluia. Se você já é naturalmente soberbo, tudo você exalta, peça ao Senhor para mudar a sua natureza. Aleluia, Jesus. Vou falar, Pedro? Não, eu achei interessante o que você falou, que eu nunca tinha parado para pensar, né? Foi até curioso que muitas das vezes a gente não acha que a gente é soberbo, mas aí tem um ponto que a gente é soberbo, mas a gente nem sabe que naquele ponto a gente tinha uma soberba. Porque por exemplo, ele está em uma determinada situação, aí você consegue passar aquela situação com humildade. Aí uma outra situação, aí seu coração já fica assim. Então é algo que a gente não tem que orar para Deus, para pedir Deus graça naquela. Claro que sempre em situações é bom a gente orar para Deus dar graça. Mas é determinada situação que às vezes a gente só pensa que a situação é onde a nossa soberba pode manifestar só naquilo. E que se a gente vence aquilo, amém, glória a Deus, aleluia. Mas às vezes vai ter uma outra situação que às vezes você nem imagina, mas naquele ponto você vai ter uma soberba. Naquele ponto, você às vezes vai ficar irado. Aí você vai pensar, mas por que eu estou irado? Mas é porque eu estou sendo soberbo. Porque às vezes a soberba não vem da forma da gente entrar num lugar e sair com o nariz em pé, não. Ela produz ira, ela produz raiva, ela produz inveja, orgulho. Não, a soberba não vem só uma coisa que tipo assim, eu senti isso, bum, é a soberba. Não, ela vem junto, né? Vem com a acompanhante. É quando a pessoa tem dificuldade de obedecer uma hierarquia, ela é soberba. Ela é soberba. E por exemplo, que a gente está falando, às vezes nas mínimas coisas, por exemplo, a questão de obedecer uma hierarquia. Muitas das vezes a gente cresce aprendendo que tem muitas hierarquias que a gente tem que obedecer. Mas a pessoa é nariz em pé e não obedece. E imagina nas coisas espirituais, que é mais profundo que as coisas carnais, porque o carnal não se compara com as coisas espirituais. E às vezes a gente nem percebe, né? E é bom a gente orar para Deus, para a gente pro diabo, né, que ele é muito aproveitoso dele enganar a gente, e orar para Deus, para a gente, por mais que a gente, né, fale, a gente é muito pequenininho, miserável, mas para a gente, no máximo, sempre estar apercebido por onde a soberba pode vir em uma situação. Por que eu tive aquele sentimento? Será que foi por causa disso ou porque é uma soberba? Porque a gente tem que se autoanalisar para a gente saber como que a gente vai combater e como Deus vai poder nos dar graça e trabalhar em nós, né? É verdade. O irmão falou uma coisa, né? É importante, irmãos, porque a gente, às vezes, cria um conceito de vanglória, de soberba, muito específico, né? Porque a gente vê as pessoas sempre falando. A pessoa pensa assim, soberba é arrogância, soberba, vanglória é pessoa de nariz empinado, como nós falamos. Aleluia, é pessoa que, nossa, fala e fala que é melhor, que se expressa parecendo que ele é melhor, que é isso, aquilo, outro. E aí a gente meio que cria um padrão, isso aqui que é soberba. Aí ele não sabe que ele é soberbo. Aleluia, por quê? Porque ele já tem um parâmetro errado. Aleluia, aquilo lá é soberba? É soberba. Claro, né? Está evidente, claro, que aquilo é soberba. Aleluia, Jesus. Mas ele cria esse parâmetro e aí ele não percebe. Aleluia, ele fala, não, mas eu sou uma pessoa tão humilde. Aleluia, eu sou uma pessoa tão assim, tão assado. Aleluia, em alguns pontos. Aleluia, em alguns pontos Aleluia, Jesus. Mas tem alguns pontos que a soberba entra e entra mesmo. Algumas reações que as pessoas têm, você vê que é da soberba. Só que a pessoa não sabe. Até no vestir. É verdade. Misericórdia. Exato. Aí você vê o modelo de soberba, né? Aí é um modelo, né? Mas igual nós falamos, aleluia. E aquilo que é mais sutil, na verdade? Aí que nós temos que pedir ao Senhor para nos revelar. Senhor, mostra o que está no meu coração.
Aleluia. Às vezes, você sabia que às vezes a gente tem até dificuldade de ser corrigido porque a gente é soberbo? Aleluia, Jesus. A Bíblia até fala sobre endurecer a cerviz. Homem obstinado, teimoso. Aleluia, obstinado por causa da soberba. Talvez você não humilha ninguém. Aleluia, você não, né? Talvez você tenha alguma coisa, você ganha alguma coisa, mas você nunca comemora aquilo, fica se sentindo em cima das pessoas. Aleluia, Jesus. Mas se Deus te corrige, você não aceita, você é soberbo. Só que você não descobriu ainda. Aleluia, Jesus. Está vendo que existem muitas formas de soberba que a gente ignora? Aleluia, Jesus. Sim. Pode mover, sim. É um laço. As mínimas coisas. Né? E a gente, como fala, a gente não pode superestimar nós mesmos. Eu jamais. Aleluia, Jesus. É verdade. Aleluia, Jesus. Porque o quebrantamento de espírito, ele é a humildade, irmãos. É a coisa mais gostosa que tem. Aleluia, quando você experimenta esse quebrantamento, porque aí você não tem problema. Aleluia, Jesus. Sim. Sim. Não, tem esses casos. É verdade. Não, tem casos. É verdade. Sim, não, é porque a soberba está presente em tudo, né? Só espiritual, material, tudo, né? E uma coisa interessante, a mamãe me fez lembrar, você sabia que as pessoas que normalmente elas se vangloriam com muita facilidade, têm soberba, ela sempre pensa que o outro que é? Não sei se os irmãos já viram esse tipo de situação. Ela sempre pensa que o outro que é. Por quê? Porque quando alguém se destaca mais do que ele, é soberbo. Aleluia, Jesus. Se o fulano tem mais talento que ele, é soberbo. Aleluia, porque ele fica tão revoltado, porque queria que fosse ele, aleluia, que ele que estivesse destacando, então ele fica com tanta raiva que ele fala, ele é soberbo, ele é muito soberbo, mas morrendo de inveja, aleluia, no coração, porque ele é soberbo, porque você viu o jeito que ele passou, mas ele que é soberbo. Aleluia, porque se Deus inverter as posições, aleluia, se Deus inverter as posições para fazer um teste com ele, você vai ver como ele vai se comportar. E ele vai se comportar muito diferente do que aquela pessoa. Muito diferente. Aí você vai ver soberba mesmo. Aleluia, aí você vai ver vanglória. Por quê? Porque o coração soberbo, ele olha pela lente dele. Ele é soberbo, então a lente dele que ele vê é da soberba. Ó, o Paulo tem um tempinho que está com a mão levantada. Aleluia, Jesus. Lembrei de um caso aqui, não sei se está certo, ou foi o caso do rei da Babilônia. Tem um versículo. Nabucodonosor? Nabucodonosor, É o rei da Babilônia mesmo? Isso. Aleluia, Daniel Jesus. 4:30. Pode ler. Falou o rei e disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. Assim se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e será tirado dentre os homens, e a tua morada será como os animais do campo, partiam comer erva como os bois, e par-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e os dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as penas da águia, e as suas cunhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornei-me a ver o meu entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo,
E louvei e glorifiquei aos que vivem para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno e cujo reino é de geração em geração. Amém, tá vendo? Aleluia, Jesus. O Nabucodonosor é um exemplo, né? Ele conquistou muitos reinos, né? Ele foi um grande imperador. A Babilônia virou um império muito poderoso, mas ela virou um império porque Deus quis. Aleluia, Jesus. Lá em Ezequiel você vai ver Deus chamando Nabucodonosor de meu servo. Aí eu não entendi, mas por que está chamando Nabucodonosor de meu servo se Nabucodonosor nem servia a Deus? Assim, falar assim, né? Ele era obediente a Deus. Ele serviu a Deus, como diz, a palavra com outro significado. Porque ele executou aquilo que Deus queria que ele executasse. Então, ele serviu a Deus, porque toda criatura tem que servir a Deus. Se o Criador mandar, ela tem que fazer. Aleluia. E o Senhor quis que ele fosse destruir Israel. Foi o Senhor que impulsionou ele. E ele foi. Então, ele serviu. Aleluia. Nesse momento, não é que ele era um servo do Senhor, obediente. Aleluia, Jesus. E tudo que ele fez foi porque Deus deu ele poder para fazer. Porque o Senhor quis assim. Mas, quando ele viu a grande Babilônia, aquilo tudo, o coração dele já exaltou. Olha, a grande Babilônia que eu construí. Não era que ele construiu, que Deus deu poder a ele para construir, tá vendo? Igual nós lemos esse primeiro versículo, né? Eu adquiri, nós entramos na terra, eu adquiri tudo isso com a minha força. Irmãos, vamos colocar uma coisa na mente. Tudo que nós temos não é nosso. Aleluia, Jesus, não é nossa. Até a casa que você construiu, se Deus não te desse força e graça, uma porta de emprego, você não tinha essa casa. Aleluia, o carro que Deus te deu. Aleluia, um talento. Nossa, eu tenho um talento. Eu faço isso muito bem. Irmãos, quem é que distribuiu o talento para os homens? Não foi Deus. Eu falo talento até natural, não estou falando nem de coisa espiritual, não. Não foi Deus que deu. Aleluia, Jesus. E cada um tem o seu, não é verdade? Aleluia, Jesus. Os dons espirituais, quem dá para a gente dom, irmãos? Não é Deus. Quem dá ministério para o homem? Não é Deus. Aleluia, Jesus. Até se a gente tem uma roupa bonita, quem é que deu condição de você comprar? Não foi Deus. Aleluia, Jesus. Tudo que nós temos é Deus. Pensa, mas por que esse ser humanozinho, aleluia, pensa que, nossa... Aí sabe o que acontece? O negócio é tão estreito que a pessoa... Não, com certeza foi Deus que me deu. Mas Ele deu para mim. Ele não deu para o outro. Aleluia, Jesus. Até nisso aí a pessoa vai para o outro extremo. Não, mas Ele foi mais legal comigo, não é? Aleluia, Jesus. Ele deu para mim. Olha para você ver. Olha o dom que eu tenho. Olha o ministério que eu tenho. Deus não deu para o outro irmão. Ele deu para mim. Ele deu para mim. Não, irmão, tem que reconhecer que Deus deu. Eu reconheço, mas deu para mim. Está vendo? Até nisso as pessoas se vangloriam. O Denilson, depois o Pedro. Ô, Ju, comentar duas coisas. Até quando Pilatos estava interrogando Jesus, disse, não, mas só você falar, eu tenho todo o poder, eu tenho autoridade. Assim, você só tem poder e autoridade que meu pai te deu. Então, você já soberba. Olha, gente, olha que terrível. O cara, tudo bem, ele era o procurador, aleluia, ali, mas assim, ele pensou assim, eu falei assim, olha, eu tenho poder. Né? Eu posso revogar isso. Eu tenho poder de te condenar. Gente, ele estava diante do rei do universo. Meu Deus, eu tenho poder. Aleluia, Jesus. Aí o Senhor falou, nenhum poder você teria se do alto não tivesse sido concedido. Olha o cúmulo, né? Ô, Ju, eu também entendi o que a irmã Leide falou, mas a minha mãe, quando a gente era novo, minha mãe era uma benção. Ela estava assim, olha, meus filhos, não pega sobejo de ninguém, não, porque tem asma, tem bronquite, então vocês não pegam, não. E teve um dia que... Aí eu falo assim, mas não eu entendi o que a irmã Leide falou. Eu falo assim, mas a minha mãe, ela era questão de se resguardar. Sim. Eu tinha um primo meu que ele evitar pegar, né? Não, mas eu entendi o que a gente quis dizer. Eu não estou falando que não é isso, não. Eu falo assim, mas muitas das vezes o que a gente acha que é soberba são um resguardo. Igual lá na roça. Eu tinha um amigo nosso lá, de infância,
que ele tinha asma. E a mãe dele estava nem aí, pegava, toma aqui, chocava na boca. Minha mãe teve um dia que salvou eu da mão do inimigo, assim, não, me dá aqui que eu não gosto dessas coisas, não. Eu falo assim, mas não é porque era soberba, porque aquilo ali tem doenças que não são... Isso Então, é verdade. Assim, Às vezes, igual nós estamos falando, às vezes você olha para a pessoa, você pensa que a pessoa é soberba. Eu já vi pessoas que todo mundo fala, nossa, essa pessoa é exibida, essa pessoa é metida e tudo. Aí depois você descobria que era a pessoa mais humilde que tinha. Exatamente. E o outro que você fala assim, nossa, essa pessoa é tão humilde, né? Tão simplesinho. Aí você começava a ver as unhas do sujeito, não era tão simples assim, não. A luz de Jesus. Então, igual eu falei assim, então o que às vezes a pessoa, que igual você falou, é da maneira que a pessoa vê, né? Mas realmente tem pessoas que são soberbas. Extremo. Extremo, igual o pastor falou assim, tem gente que é tão humilde que ele é soberbo. Eu lembro que o irmão falou isso uma vez, eu achei tão engraçado. Ele falou assim, nossa, ele começa a ensoberbecer porque eu sou tão humilde. Aí ele começa a ser soberbo porque ele se acha tão... Mas eu sou mais humilde que todos, eu sou tão simples. Ali eu não importo com isso, eu não importo com aquilo. Eu tenho uma simplicidade e já está se vangloriando pela simplicidade que ele tem. Olha para você. Aí a gente vê, né, como Jesus falou, a soberba dos fariseus, né? Eles faziam o jejum, eles davam a esmola, mas para onde é que eles iam? Eles iam para a esquina, eles iam para as praças, porque quem visse os fariseus com saco de pano, com cinza, olha, esse aí jejum, esse aí é homem de oração. Aí Jesus falou, então, na verdade, eles já receberam o galardão. Por isso que o Senhor mandou assim, ele estava exibindo lá nas praças, orando, então entra para o quarto e fecha a porta, ninguém vai te ver, eu quero ver, soberba. Aleluia, Jesus, quero ver, ninguém vai te ver. Aleluia, Jesus. Não que é uma regra, eu já falei com os irmãos, não é que é uma regra, então tem que orar só dentro do quarto fechado. Aleluia, não é assim. Aleluia, Jesus. Então, a guarda de que, né, fazer as suas esmolas, que as pessoas vejam. Aleluia, Jesus. Não saiba a mão direita o que a outra fez. Aleluia, Jesus. Por quê? Porque isso ia cortando a vanglória, a soberba. Se ensoberbecia fazendo, olha a obra que eu estou fazendo, olha, estou fazendo caridade, né? Você vê assim as pessoas ir para a internet hoje em dia, né? Ali gravando, ali que estou fazendo, estou entregando, estou fazendo aquilo outro. Ali Jesus. E aí o Senhor vai cortando através do ensinamento. Não que em algum momento alguém faça alguma coisa que a pessoa esteja com soberba, não tem que entender isso. Aleluia, Jesus. Mas o Senhor estava cortando a ocasião, porque era o problema que eles tinham. Então o Senhor tinha que cortar no toco mesmo, porque senão eles nunca iam aproximar do Senhor, porque a soberba não ia deixar. Irmão Ricardo? Pois o Pedro. É verdade, contamina, dependendo da situação. É verdade. Sim. Deus faz isso com a gente. Você acaba se contaminando. Porque às vezes a pessoa é soberba, aí você está junto com ele, ou na equipe dele, dependendo. Aqui nós somos os melhores. Nós, aí coloca no nós. E quando você pensa, embarca também mesmo. Exatamente.
É verdade, isso mesmo. O Pedro, depois o Paulo e a irmã Valéria. Não, é que, né, tava no ensinamento, aí eu percebi uma coisa que eu tinha até falado uma vez, que a soberba, quando ela entra na área espiritual, é algo que a gente tem que se preocupar muito, que pode ser a destruição do crente mesmo, né? Que eu até lembro, né, de uma situação, né, que era uma soberba muito forte, que eu tinha que, sempre quando eu chegava naquela parte, orar para os nossos inimigos, eu falava, não consigo, não vou orar não. Porque às vezes a pessoa faz uma coisa com a gente e a gente sempre quer levar a melhor. Né? Tipo assim, não que, claro, tem situações que as pessoas podem machucar a gente, mas às vezes a gente também errou e a gente falou assim, já quer saber, já que ela errou comigo, eu também não vou fazer nada por ela. E isso é uma soberba nossa. Exatamente, porque tem diferença em ser prudente e você estar sendo orgulhoso. Prudência e orgulho são duas coisas totalmente diferentes, que nem tem como você confundir, porque é diferente mesmo. E aí eu vi, né, até um testemunho que você deu, que mexeu comigo, que foi que você tinha feito algo com uma pessoa, e acho que a pessoa tinha ficado chateada, que você tinha errado, só que você não tinha visto. Aí Deus colocou na mesma situação. E depois você viu o que aquela pessoa, né, sentiu. Falando, ô Senhor, o Senhor viu o que fez comigo e tudo, o Senhor foi comigo, mas você também não fez? Exatamente. Nossa, foi uma bordoada na hora, né? E uma coisa que eu lembrei, que às vezes a pessoa lê até a própria palavra e entra com soberba. Por exemplo, que uma vez eu comentei, a pessoa vai lá, pega, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí o que vai lá? Ah, o irmão pisou no meu sapato, mas eu posso usar uma coisa que fortalece, vou jogar um tijolo porque virou nele. Um super-herói, pode sair fazendo outra coisa. Sendo que o que o Paulo está falando ali era outra coisa. E né? É um perigo, porque tem muita gente que pega a palavra e interpreta, mas para quê? Para fazer você se sobressair. Mas a palavra não é para isso. Até mesmo eles pegam aquela parte da palavra dos humilhados, eles mudaram, né? Porque a palavra fala uma coisa, eles pegam outra, que os humilhados serão exaltados. Mas se os humilhados se humilharem de verdade, aí... Não é os humilhados, exatamente, é quem humilha, e quem né? humilha. E é um perigo muito grande as pessoas pegar a palavra e para o ego dela se elevar, querer trazer o bem para ela. E isso é uma soberba que pode afetar muito o espiritual. Sim, que cauteriza, né? Sim, tá vendo aqui, nos monta vários pontos, até que nós falamos aqui, dificuldade de pedir perdão, aleluia, não vou chegar para pedir perdão, aleluia, soberba, aleluia, Jesus, dificuldade de perdoar, né? Então é muita coisa. Porque falar duas coisas, a primeira coisa, eu lembrei, foi do rei de Tiro, em Ezequiel 28. Eu tinha notado esse versículo. Aleluia, Jesus. Ezequiel 28, do 2 ao 5? Beleza. Pode ler. Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Jeová, visto como se eleva o teu coração e dizes, eu sou o Deus e sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, sendo tu homem, não Deus, estima o teu coração como se for o coração de Deus. Eis que mais sábio és que Daniel, não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste o teu poder e adquiriste o ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio aumentaste o teu poder e eleva-se o teu coração por causa do teu poder. Tá vendo? Isso aí está falando do homem. Lá mais à frente, Ezequiel vai falar, aí já fala do rei de Tiro, mas está falando espiritual, né? O Satanás. Aleluia, Jesus. Igual quando Daniel está orando e tudo, fala, é o príncipe do rei, do reino da Pérsia. Aleluia, Jesus. Eram demônios, não eram pessoas. Aleluia, Jesus. E Ezequiel, né? Aleluia, Jesus, a partir do 11, está falando do rei de Tiro, já está falando de Satanás, de um rei espiritual. Aleluia, Jesus. Já que no início, Ezequiel, do 1 até o 10, está falando do rei carnal. Aleluia, Jesus. Esse príncipe, né? E era um homem muito sábio. Fala assim, mais sábio do que Daniel. Então, você vê que Daniel era bastante sábio, né? Vai falar assim, né? Imagina, assim, fulano é mais rico que você. Você não é rico. Você é pobre, né? Quando chega a falar essa expressão, mais, é porque a pessoa é muito. Aleluia, Jesus. Aí fala assim, é mais sábio és que Daniel. Aleluia, Jesus. E por causa
disso tudo, a sua sabedoria, disso tudo, aleluia, Jesus, na prata, da riqueza, elevou o teu coração por causa do seu poder. Aleluia, tá vendo, irmãos? Aleluia, Jesus, tem hora que a gente até reclama porque que Deus não dá certas coisas pra gente, porque que Deus deu pro outro, não deu pra gente. Às vezes Deus está te protegendo. Aleluia, está te protegendo. Aleluia, Jesus, porque se Ele der, você corrompe. Paulo. Não, então, uma coisa que eu ia perguntar também é, porque, no caso, uma pessoa que já tem uma natureza humilde, né? Sim. Mas porque tem certos casos onde, se a pessoa não vigiar, ela se ensoberbece naquela parte. Outras partes não se soberbece, mas naquela parte ela se soberbece. Por que acontece isso? Naquela parte a pessoa soberbecer. Porque normalmente a pessoa dá lugar. Vamos supor, você fez uma coisa. Aleluia, muito bem. Aleluia, Jesus. E aí, o que acontece? Você começa a avaliar aquilo. Às vezes você começa a fazer uma autoanálise. Nossa, e se comparar com outras pessoas, entendeu? Ou seja, que tipo de coisa que você tem. Aleluia, Jesus. E aquilo, às vezes o inimigo pode mandar seta. E essa seta, ela pode ter resultado. Porque, às vezes, o inimigo pode mandar uma seta, falar assim, nossa, você viu como é que você pregou bem? Você pregou melhor que todo mundo essa semana. Aleluia, Jesus. Um exemplo. Se você alimentar isso, isso vai descer para o seu coração. Aleluia, Jesus. Isso vai te contaminar. Aleluia. Agora, se você rejeitar, está repreendido, Satanás, em nome de Jesus, aquilo vai dissipar. Aleluia, Jesus. Você é uma pessoa humilde, mas o inimigo tentou jogar uma seta. Se der certo, né? Aleluia. Se colar, colou. Aleluia, Jesus. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas também, irmã Valéria. Eu quero falar duas coisas, né? Primeiro, eu quero falar de Herodes, né? Herodes, quando ele foi falar ao povo, que o povo falou voz de Deus e não de homem. Ele fez um discurso, né? Muito bonito. Exatamente. Imediatamente o bicho comeu ele. Por quê? Porque ele aceitou aquela glória, né? Ele não poderia ter aceitado, mas ele aceitou. Né? Eu quero falar outra coisa também sobre Abraão. Abraão, você ter ideia, ele era um homem tão humilde que quando o rei de Sodoma, né, quis enriquecer ele não aceitou para que aquele rei não se vangloriasse contra Deus, dizendo que foi ele que abençoou Abraão. E às vezes tem hora que a gente também tem que rejeitar, para que a gente não deixe que o nome do Senhor venha perecer. Tipo assim, não, eu fiz para fulano, eu que fiz aquilo. Não, porque às vezes quando a gente aceita aquela honra, aquela glória, a gente pode estar colocando Deus também em descrédito. É verdade, irmão Manuel? Tá vendo? Aí ele poderia, igual o irmão falou, estimular o outro a vangloriar. É verdade, Pedro. Não, até lembrei aqui, né? Até do que o meu avô falou, que o irmão Ricardo falou, eu até acho uma coisa muito interessante, porque a gente pensa que a soberba vai vir, que vai acontecer uma coisa muito visível, uma coisa muito escandalosa, você vai vendo, já vai saber na hora, eu posso ficar soberbo com isso. Mas olha para você ver, até na situação do irmão Ricardo, uma coisa simples, né? Que nem o irmão falou, uma brincadeira, né, irmão? Uma coisa muito simples, mas que tomou um outro caminho. Exatamente. Uma coisa aparentemente tão bobinha, né? Às vezes a gente, no nosso íntimo do coração, surge uma coisa tão boba, a gente assim, não é nada, não. E às vezes aquilo vai produzindo um fruto. Quando você vê, você está soberbo. Uma árvore frutífera da soberba. Exatamente.
Exato. Olha, podia ir longe, né? Pra você ver. É verdade. Tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta de errar porque tem que ser melhor. É soberbo também. Não é verdade? Então, irmãos, existe muita só. Por que Deus fala essas coisas pra gente? Irmãos, porque, Ele quer que nosso contato com Ele seja pleno, não exista barreiras. E Ele quer nós como instrumento na casa dEle. Aleluia, Jesus. Você tem um ministério, você tem um chamado. Imagina se você começa a ensoberbecer com uma coisinha que Deus te usar. Aleluia, com uma coisinha que Deus fazer por você. Não, você vem aqui, ora e Deus opera maravilhas. Aí você fala, nossa, meu Deus, que espetáculo de oração que eu fiz. Aleluia, Jesus, como que Deus me deu graça. Aleluia, Jesus, nossa, que mensagem que eu preguei. Aleluia, Jesus. Aí, acabou. A glória acaba, aí que nós que vão ficar complicado aqui, porque a igreja precisa, eu preciso receber, mas Deus não pode usar o irmão, porque o irmão está cheio de vanglória. Você prejudica o corpo de Cristo. Nós estamos precisando de você, precisando do irmão, o irmão está exaltando em nós. Né, irmão Valci? Como é que nós fica? Não pode receber a graça, porque o irmão está soberbo, o outro está soberbo, aí nós fica prejudicado. Você vai ser profeta, mas que Deus vai usar uma vez, porque nunca mais vai poder te usar. Porque às vezes é coisa pequena, irmãos. Você vê quando a pessoa tem uma tendência maior para soberba, não precisa nem ser coisa grande, não. É uma coisa pequena. E a pessoa já se... Sim, aí é uma alegria, né, diferente. Nossa, aí você vai, aí um dia você vem, Deus te dá uma graça. Aí no próximo dia você pensa que você vai arrasar, igual naquele dia, você arrasa, mas de forma negativa. Não tem aquela graça, não tem aquele gosto, não tem nada, falando, nossa, mas achei que eu ia arrasar hoje também, não foi, porque aí Deus resistiu você. Arrasou, exatamente. Então, irmãos, é para isso que Deus dá o ensinamento, é para aprimorar. Ensinamento é para quê? Aprimorar. Aleluia, Jesus, para nos instruir, para nós sermos perfeitos diante de Deus. Agora, a gente não pode confundir, né, que nós falamos de soberba e tudo, do espírito do engano, querer usar estratégia para falar assim, tá vendo? Vamos supor, Deus te deu uma autoridade, uma graça, tá vendo? O irmão está com soberba. Aleluia, porque aí ele não pode nem ser usado com graça, ele não pode nem fazer nada que a pessoa já entende como soberba. Igual Pedro e João, né? Os sacerdotes, os escribas lá, aleluia, os sacerdotes chamaram eles e proibiram eles, aleluia, de pregar a palavra. Eles falaram assim, mais importa obedecer a Deus que homem. Isso era soberba? Não. Aleluia, porque na verdade eles estavam obedecendo a Deus. Agora, tem irmão que faz isso por soberba? Tem. Você vai ver, meu negócio é com Deus, meu negócio não é com homem. Não tem? Aleluia, Jesus, meu negócio é com Deus, meu negócio é com Cristo. Aí ele está na soberba. Agora, quando é pelo Espírito Santo, aleluia, Jesus, aí as pessoas confundem. Aí, muitas das vezes, o inimigo vem, engana a pessoa, começa, não, mas não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro, porque senão você é soberba. Não, irmão. Vou mandar no Espírito, que o Espírito vai direcionar. Quando for soberba, é soberba. Quando não é graça, é ousadia do Senhor, é graça e ousadia do Senhor. Amém, irmãos? Aleluia, as horas estão bastante avançadas. Aleluia, o Denilson, aleluia, Jesus vai orar conosco, dar o ensinamento, dar os avisos.